Olá, tudo bem? Hoje nós vamos contar o 12º milagre feito por Jesus na Bíblia, que é quando Jesus ressuscita o filho de uma viúva. E o texto bíblico está lá no livro de Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 17, que diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Interessante que Jesus tinha acabado de curar o servo de um centurião, né? E ele estava um pouco distante dessa cidade chamada Naim, ele estava em Cafarnaum. E ele diz que o texto diz que pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Assim que ele fez a cura lá, ele foi para essa cidade chamada Naim. E esse milagre aconteceu pouco depois, né? Então, dele ter curado esse servo do centurião. Jesus estava próximo à entrada da cidade, acompanhado por seus discípulos ali, e uma multidão bem animada quando ao seu encontro, porque eles tinham acabado de ver a cura do centurião, e quando ao seu encontro veio uma outra multidão com lágrimas. Uma outra multidão com lágrimas nos olhos e dor no coração, porque o filho daquela mulher, daquela viúva, estava morto e sendo levado para o cemitério. Jesus foi ao encontro dessa viúva e agora, né, mãe enlutada, e a consolou. Pediu para que ela parasse de chorar, mas não sem motivo. A sua segunda ordem é ainda mais surpreendente ainda. Ele fala: mulher, pare de chorar. E em seguida ele fala para o jovem: levante-se. Ei, jovem, levante-se. E ele voltou a viver. Nada se sabe sobre a identidade dessa mulher, nada se sabe o nome dessa mulher, só diz que ela era dessa cidade, e a Bíblia apenas revela que depois de chorar a morte do seu marido, ela agora estava sofrendo com a morte do seu filho. A vida de uma mulher viúva naquela época não era nada fácil. E a viúva de Naim, dessa cidade, tinha um único filho. O texto diz que ele era um filho único. E esse filho tinha morrido. Isso significa que ela tinha ficado completamente desamparada. Mas o que mais surpreende nessa história é que a Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por aquela mulher. O coração de Jesus teve uma compaixão enorme. Isso significa que ele ficou profundamente comovido pela situação que a viúva estava enfrentando, e ele entendia a sua dor e teve compaixão dela. O que fica para nós aqui, muito bem claro, é que quem é você nesse personagem? Quem é você nessa história? Será que você é o marido que não está mais presente na vida da sua esposa? Será que você é a mulher enlutada? Será que você é aquela que não tem amparo de ninguém? Ou você é o filho que praticamente está morto e precisa de um encontro com Cristo? Ou melhor ainda,
Será que você pode ou é o Jesus na vida de alguém? Quem é você nessa história? Eis a questão. O que importa é que Jesus, ele se condoeu por aquela mulher. E da mesma forma, Jesus tem extrema compaixão pela sua vida. E que Deus nos abençoe. E fica aqui mais um milagre feito por Jesus, não por acaso, mas porque tem propósito para mim e para você. Deus te abençoe.